Olá, irmãos, tudo bem? Continuando aqui com o livro de João, paramos no 9, capítulo 9, cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Se se manifestassem as obras de Deus, pode ter dois significados, irmãos, que eu vejo, né, da minha parte. Primeiro significado é vidas passadas, né? Fez muita coisa errada, necessitava vir desse jeito para poder acertar algumas coisas que fez em vidas passadas. Ou o mundo espiritual permitiu que ele viesse desse jeito para que Jesus o conhecesse, o visse e fizesse alguma obra nesse sentido, né? Mas sabendo-se que muitas obras que atribuem a Jesus assim é meio complicado, né? Mas, né? Vamos dizer que seja. Então pode ter esses dois jeitos, né? Ou a pessoa estava acertando karmas de vidas passadas e colocaram ali, acertando karmas do passado, colocaram ali que ele não tinha muito karma e Jesus ia curando. Porque quando no mundo espiritual a gente estuda, a gente vê espíritos canalizados falam, ou incorporados, eles falam que Deus faz programa as coisas milhões de anos antes do que acontecer, porque Deus sabe tudo que vai acontecer, então Deus já programa antes as coisas. Interessante, né? Agora pense, né? Já preparar tudo aquilo para Jesus fazer aquela obra. Vamos pensar assim, também fica bom, né? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, de Deus, né? Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Aqui a gente pode entender, talvez, dia e noite, as trevas, e quando ainda você pode fazer as coisas, né? Porque depois a gente passou uns tempos muito difíceis, né? Que daí não tinha ninguém que fazia nada, né? Enquanto na história do mundo, vamos falar assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, ele pode estar dizendo que a luz é ele também, né? Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. Essa parte também só tem aqui, nos outros evangelhos não tem. Saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego. Disse-lhe: Vai, levanta-te no tanque de. Lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ai, perdão, irmãos. Foi, e lavou-se e voltou o vento. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Respondeu. E disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Os fariseus com certeza já desceram a ler, né? E era sábado, sábado ainda, pior ainda. Porque os judeus eles não trabalham no sábado, né? Das 6 horas de sexta até 6 horas de sábado. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais?
e havia disenção entre eles. Então você veja como eles estavam enraizados, né, nos dogmas da religião deles, né? Muitas vezes as pessoas ficam enraizadas nos dogmas da sua religião e acabam perdendo as coisas boas de Deus, né? Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora vi. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos ou quem lhe tem aberto os olhos. Não sabemos, tem idade, perguntai-lo a ele mesmo e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então vocês vejam que eles trabalhavam com bastante furor, como hoje faz, né? Como hoje fazem muita gente, né? Que você, se você for contra, eles fazem bastante coisa contra você para não deixar você com as suas ideias, né? Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: glória a Deus, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: Já vos disse, e não ouvistes, para que o queres tornar a ouvir? Quereis vós perguntar, fazermos tão... Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: Nisto, pois, está a maravilha, que vos não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Quer dizer, por causa que estão presos nas dogmas, né, da igreja, né? Ou do que eles acreditavam, né? Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, aquele que vê e faz as coisas erradas, né? Você conhece, vê. Então, você é como se fosse cego perante, né? Porque você vê e faz as coisas erradas. Então, você fala que você conhece o certo e faz as coisas erradas. Então, você está olhando e faz as coisas erradas. E aquele que fecha os olhos e que não quer saber de nada, ele, não, eu só faço. Então, fecha os olhos, mas também está fazendo as coisas erradas. Dos dois jeitos, quem faz o errado
precisa vir para fazer o acerto depois, né? Não tem como fugir disso. Nossa, os capítulos são todos longos, muito longos. São 10, acho que eu consigo terminar. Jesus, o bom pastor, capítulo 10 agora. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra porta é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro, abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Chama pelo nome as suas ovelhas, né? E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. Porque a gente sabe quando a pessoa está falando as coisas verdades, né? A gente sabe. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aquelas pessoas que vêm com coisas diferentes, né? Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Porque na verdade essas igrejas, esses templos, esse pessoal que segue isso daí, né? Muitas vezes segue por medo, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Pastagens para sua alma, né? Regozijar. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Abundância principalmente na vida espiritual, né, irmão? Você ter a vida aqui, vai ter sofrimento também, porque estamos num mundo de terceira dimensão, de sofrimento. Nós temos que acertar nossos karmas por isso, né? Por isso que tem dia e noite, tem temporais, tem calor, tem frio, tem um monte de coisas, né? Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não sabem as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa, e mata também, né? Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, porque não quer saber de nada, ele quer saber do dinheiro das ovelhas, né? Ele quer saber das coisas que as ovelhas podem dar para ele. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus conhece todos nós, irmãos, porque nós somos... Ele é governador, então ele conhece todos nós. Ao mesmo tempo, ele sabe quem nós somos, onde é que a gente veio, o que a gente pensa. Todas as nossas encarnações, Jesus sabe tudo de nós. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. De outro aprisco, irmãos, pode ser de outros lugares, de outros países, mas pode ser de outros mundos também, né? Que vir para cá e que vem para cá para ter uma experiência, né? Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Jesus deu a vida dele aqui na terra, mas ganhou bastante coisas no céu, né? Ele foi elevado nos céus, né? Foi recebido por anjos e subiu muitos céus, né? Porque existem também divisões de céus lá em cima, né? Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para torná-la a tomar. Sim, Jesus tem muito. Tem muito conhecimento mesmo. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras, e muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, porque o ouvis. Diziam outros: estas palavras não são de endemoniados. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Ah, tem até aqui, ó. Ah, parou ali.
Mas eu acho que dá pra terminar 15. Não, acho que eu vou parar aqui, irmãos, porque já vai pra 15, tá bom? Então paramos aqui no 10, 22, tá bom? Então Deus abençoe, irmãos, a paz de Deus.